Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você for ver este vídeo, que Deus te abençoe. Eu sou Linda Nogueira e estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo muito bem, graças a Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem medo de espírito? Pois não deveria, porque você é um espírito. Porque você é filho de Deus, Deus é espírito e você também é espírito. Nós somos espíritos, né? Mas eu vou falar hoje aqui de espírito desencarnado. Na nossa linguagem do espiritismo, a gente fala de espírito desencarnado para vocês quem já morreu. Para nós ninguém morre, então são desencarnados. Eu vou contar a história de uma senhora quando eu era criança. Eu não tenho medo de espírito porque desde criança que eu estou acostumada a conversar com eles, a falar com eles, quando eles são do bem. O atendimento é quando eles não são, eu encaminho, né? Então, hoje eu vou contar a história da Dona Maria. Essa Dona Maria, ela era amiga da minha mãe. Eu estava com 8 anos de idade e a gente morava na roça e as senhoras eram muito amigas uma das outras. Quando o filho de uma nascia, a outra ia para lá dar de mamar para o bebezinho até que o leite da mãe descia. E a minha mãe fazia muito isso. Então, a Dona Maria estava grávida no último mês de gestação. E naquela época morria muita gente de tuberculose. Tuberculose não tinha cura. E essa Dona Maria já tinha perdido uns 3 filhos com tuberculose. E possivelmente ela estava tuberculose também e ninguém sabia. Então ela estava grávida no último mês de gestação, como eu já disse. E a Dona Maria entrou em trabalho de parto e seu Sebastião, marido dela, foi lá em casa avisar a minha mãe que ela estava em trabalho de parto. Aí a minha mãe se arrumou nós todos, né? E fomos todos para a casa da Dona Maria ajudar. Só que até que a minha mãe chegou lá, aconteceu um fato muito triste. A Dona Maria faleceu no parto. O bebezinho sobreviveu. Aí a minha mãe chegou e ajudou com o bebezinho. Alguém já tinha dado banho no bebezinho e a minha mãe pegou o bebezinho e foi amamentar. Que tinha o meu irmãozinho caçula que estava com 1 ano de idade e ainda mamava no peito. Aí a minha mãe foi dar mamar para o neném. Então, eles naquela época, era tudo na roça, era tudo arrumado lá mesmo. Então eles deram banho na Dona Maria, vestiram ela com um vestido branco. E lá na roça, costumava se colocar em cima dos bancos na sala, até que era feito o caixão para então ajeitar, né, o morto, o corpo dentro do caixão. Então uniram 2 bancos na sala e colocaram ali, fizeram ali um travesseiro, forraram os bancos e colocaram ali o corpo da Dona Maria naquele banco. E eu, muito curiosa, toda hora estava lá perto olhando a Dona Maria. Ela era uma senhora muito bondosa, muito meiga. Então, a Dona Maria estava tão serena, deitada ali naqueles bancos, que nem parecia que estava morta, né? Aliás, ela não estava morta, só o corpo dela estava morto, né? Então, no quarto das moças, elas ajuntaram 2 camas,
né? Ó, tinha umas 3 moças e essas moças juntaram as camas e puseram as crianças para dormir naquela cama, naquelas camas ajuntadas, né? Para não cair, porque tinha bebezinho. E as camas ficaram cheias de criança lá. E mais tarde da noite eu senti um sono muito grande. Aí as filhas dela me levaram pela mão, segurando pela mão, lá no quarto e falaram para mim: aí, ó, deita junto com as crianças, vai dormir também. Você é pequena ainda, deita aí para você dormir. E eu deitei lá na cama junto com aquelas crianças, né? A casa era uma casa muito simplesinha, casas de pau-a-pique ou taipa, eu não sei se vocês sabem o que é. É aquelas casinhas que eles fazem com aquelas madeiras trançadas, com aquele barro, né, barreado. Então é casa de pau-a-pique chamada. Então, as paredes eram só até uma certa altura e dava para ver a claridade das lamparinas, dos lampiões que vinham por cima dos outros quartos e da sala, né? E as filhas da Dona Maria lá na cozinha, preparando café para o povo, arrumando alguma coisa para eles comerem, né, também. E isso devia ser meia-noite, mais ou menos, eu não sei porque não tinha relógio, eu era criança, não sabia nem olhar a hora, né? E eu ali deitada junto com as crianças ali e tentando dormir, porque dava sono, mas quando eu deitava na cama, ficava rolando para lá e para cá até dormir. Então, em determinado momento, eu olhei no canto da parede e vi aquela figura em pé. Aí ela estava assim, parecendo Nossa Senhora com um manto branco colocado na cabeça. Quando eu olhei no rosto, era a Dona Maria. Aí eu olhei para ela e disse: Dona Maria, o que a senhora está fazendo em pé aí, Dona Maria? A senhora morreu. A senhora está lá na sala deitada, o que a senhora está fazendo em pé aí? Aí ela falou para mim assim: não, eu não estou morta, eu estou viva. E estou muito feliz porque tem uma porção de anjinhos dormindo na minha casa. Minha casa está cheia de gente e eu estou muito feliz, eu não estou morta. Só que ela não sabia explicar como que ela estava viva e o corpo dela estava morto lá, né? Aí eu não tive medo dela não, mas eu saí correndo do quarto porque eu queria me certificar que ela estava deitada lá na sala. Entenderam? Aí quando eu cheguei lá na sala, vi a Dona Maria deitada naquele banco, toquei nela, o corpo dela estava gelado. Aí eu caí no choro. Aí a filha dela chegou e falou: minha filha, por que você está chorando? Eu falei: porque a Dona Maria, ela não está morta, ela está viva e ela está lá no quarto olhando as crianças dormir. A filha dela falou assim: não, minha filha, a minha mãe está morta. Olha aqui, põe a mão nela, veja que a minha mãe está morta. Minha mãe não está lá. Eu não sabia explicar aquilo, mas o fato é que eu vi a Dona Maria viva em pé lá no canto do quarto, falou comigo. E eu não sabia explicar. Teimei com ela que a mãe dela estava viva, mas eu não sabia explicar para ela como que a mãe dela estava viva, que ela estava em espírito. Aí eu não tive outra reação a não ser chorar. E não quis mais deitar naquele quarto, não quis dormir mais naquele quarto. O meu pai era carpinteiro e era ele que fazia os caixões de todo mundo que morria naquela região.
Ninguém ia buscar caixão lá na funerária. Quem fazia os caixões era o meu pai. Aí eu fui para lá no terreiro do sítio lá, ajudar o meu pai, pegava uma ferramenta para ele, fiquei lá do lado dele, vendo ele fazer o caixão e não comentei nada com ele não comentei nada com mais ninguém, porque eu sabia que ninguém ia entender, apesar de que o meu pai era capaz de entender, porque foi o meu pai que me levou ao centro espírita a primeira vez. O meu pai entendia das coisas, né? Aí eu não comentei nada com ninguém. E aí passou o resto da noite, eu não consegui dormir. No outro dia foi o sepultamento da Dona Maria. E depois voltamos para casa e eu muito triste, querendo contar, mas não conseguia contar para ninguém, não conseguia falar com ninguém sobre o acontecido. E mesmo que eu falasse, a minha família não ia entender, porque não entendem até hoje. Quando a gente conta essas histórias, ninguém entende, porque só a gente que vê e conversa com os espíritos é que sabe, né? E aí nós mudamos, depois de muito tempo, nós mudamos para Governador Valadares. Acho que uns 6 meses depois, uns 7 meses depois, nós mudamos para Governador Valadares. E lá em Governador Valadares, nós moramos no Morro do Carapina, que dava para ver o trem passando lá embaixo. Não tinha água, a gente tinha que carregar água na cabeça, lata d'água, balde d'água na cabeça. E nessa falta d'água, o meu irmãozinho caçula, ele adoeceu, ele desidratou gravemente e morreu, o meu irmãozinho. E a gente, depois disso, não quis ficar naquela casa e o papai alugou uma outra casa, num outro lado do morro. E nessa outra casa que nós fomos morar, o dono da casa tinha um centro de umbanda na casa dele. A gente nunca tinha tido contato com outras religiões. Eu hoje respeito todas, porque cada um está num estágio evolutivo diferente do outro. Então, ali a gente ouvia todo dia a reunião lá, como é que era, os atabaques, o toque dos tambores, tudo era diferente para nós que nunca tínhamos visto aquilo. Nem igreja católica a gente não conhecia, a gente nunca tinha entrado numa igreja católica. Então, certa noite, eu ouvia lá uma risada familiar, uma gargalhada lá dentro do centro espírita. Eu vou contar para vocês, que vocês não vão acreditar mesmo, mas eu vou contar para vocês. Aquela gargalhada era inconfundível. Onde eu ouvisse aquela gargalhada, eu ia reconhecer Dona Maria. E eu ouvi e falei assim: mãe, escuta, é a Dona Maria que está lá. Eu quero ir lá ver a Dona Maria. E a minha mãe falou assim: ó, aquilo não é Dona Maria. Aquilo é o diabo que está lá, não é a Dona Maria. Aí tudo bem, eu não discuti com a minha mãe, mas eu sabia que aquela gargalhada era a Dona Maria que estava lá. Aí eu comecei a ouvir a conversa do dirigente lá do centro de Umbanda, a Dona Maria. Perguntou o nome dela, ela falou Maria. Aí ele falou assim: o que a senhora está fazendo aqui? Aí ela falou assim: eu vim de lá da roça acompanhando essa menina que está morando aí do lado de vocês. É uma criança que mora nessa casinha ali.
eu vim com ela e eu estou acompanhando ela. Eu acompanho ela. Aí eu falei, meu Deus, sou eu que ela está acompanhando. Porque eu vi ela lá naquela casa, naquela noite, ela está me acompanhando. Porque ela sabe que eu posso ver ela, conversar com ela. Aí o dirigente do centro falou para ela, Dona Maria, deixa eu falar com a senhora não pode ficar do lado daquela menina, porque a senhora vai atrapalhar a vida da menina. A senhora precisa seguir o seu caminho, Dona Maria, a senhora não pode ficar ali. Aí ela falou, eu vou atrapalhar a menina? Então eu não vou ficar, porque eu não quero atrapalhar a menina. E muito bondosamente a Dona Maria se retirou, o doutrinador conversou muito com ela, aí rezaram para ela. E eu fiquei encabulada com aquilo, porque eu nunca tinha visto um espírito aparecer assim no centro e conversar, né? Eu conversava com eles, mas eu não imaginava que no centro espírita eles podiam conversar, né? E hoje eu estou aqui contando essa história para vocês. Essa história é verídica e aconteceu comigo. É mais uma das minhas experiências sobrenaturais. Se inscrevam neste canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para me ajudar a crescer esse canal. Você vai me ajudar muito. Se inscreva se assim você desejar. E fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz de Jesus. Não tenham medo de nada, porque os espíritos não podem fazer mal para ninguém, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, um beijo no coração de todos.